E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos bater um papinho aqui sobre a nossa ATP da disciplina de contabilidade de custos, tá? A gente vai conversar hoje aqui nesse vídeo sobre a etapa 1, né, que engloba duas atividades, tá? Então a gente tem que fazer duas atividades nessa etapa e eu vou colocar aqui o entendimento sobre elas, tá bom? Vou compartilhar então a minha tela com vocês, tá? Então aqui a gente tem, né, a descrição da atividade, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver um projeto de estruturação contábil para apuração e contabilização dos custos para essa organização industrial. Tá? Então, o que ele diz aqui? Ele diz que uma equipe foi contratada para desenvolver um plano de implementação da área de custos de uma pequena indústria, no segmento de vestuário. Tá? Essa empresa se chama Malhas Quentes Limitada. Tá? E ela realiza a fabricação de cachecóis e produz dois modelos para venda. Então, ela produz o cachecol de lã e ela produz o cachecol de acrílico, né? Então aqui a gente já tem condições de chegar na conclusão que a gente tem duas linhas de produção, tá? Então a gente tem o cachecol de lã, o cachecol de acrílico. Então tudo que for relativo, né, aos insumos e mão de obra direta desses dois serão que custos diretos de fabricação, tá? Além disso, ele monta aqui uma estrutura organizacional, né, onde a gente tem os departamentos, tá? Então a gente tem o departamento de administração, de produção e o departamento comercial, e todos eles reportam para a diretoria executiva. Tá? E dentro desses departamentos a gente tem o que? Tem os setores, né? Então na administração a gente tem dois setores, financeiro e recursos humanos. No comercial a gente tem dois setores, marketing e vendas e logística. E na produção a gente tem tecelagem, acabamento, qualidade e manutenção, tá? Então ele fala um pouquinho sobre esse organograma, então é isso que vocês têm que entender, porque vai ser importante para vocês montarem depois a estrutura de centro de custos, tá bom? O senhor Leomar, responsável pelo setor financeiro de malhas e quentes, está organizando uma estrutura de centros de custos e solicitou o nosso apoio para identificar os centros produtivos e os centros de apoio. Tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o que é relativo à produção, e tudo que for contabilizado aqui vai ser custos, e o que é relativo a apoio, né, que é o restante da operação da empresa, e tudo que for contabilizado aqui vai ser contabilizado como despesas, tá? Então, esse apoio que ele quer. E aí, além disso, ele encaminhou um demonstrativo com os gastos do último período e adiantou que essas classificações aqui, elas foram realizadas por um profissional sem o devido conhecimento. Então, ele pede também a nossa revisão dessa classificação, tá? Então, ele lista aqui a descrição de todos os gastos, tá? E então, ele diz aqui, ó, primeiro passo, corrigir a classificação dos gastos entre custos diretos e custos indiretos, tá? Que é justamente essa classificação atual. E depois disso, indicar se são fixos ou variáveis, tá? Então a gente tem que botar aqui, é custo direto, é custo indireto, ou é investimento ou é despesa. Então essa é a classificação dos gastos, tá? E aí depois a gente vai ter que dizer se é fixo ou variável. Então essa é a primeira etapa que a gente chama de etapa 1.1. Depois a gente vai ter que desenvolver um plano de contas simplificado, considerando exclusivamente elementos de custos e despesas. Tá? Então, nesse plano de contas, a gente não vai precisar definir contas de ativo, passivo e nem contas de receitas. Tá? Então, apenas custos e despesas. Tá bom, pessoal? Então, são essas duas atividades que a gente precisa fazer aqui na etapa 1.1. Tá? Então, indo aqui para o nosso template, né, aqui no Excel, tá? Então a gente tem aqui a 1.1 e a 1.2, né? Nessa 1.1 a gente coloca aqui os membros da equipe, então a gente vai colocar aqui nessa coluna a revisão relativa a essa classificação atual, tá bom? Então indo aqui, fio de lã consumido na produção é um investimento, pessoal? Não, né? É um custo direto, né? Ou seja, por que ele é um custo direto? Porque a gente pode alocar diretamente no custo do produto, ou seja, no item que está sendo produzido. Tá? Então essa é uma mão, é um insumo que você vai utilizar na produção, ou seja, você coloca diretamente
no fio de lã, tá? No cachecol de lã, né? E aí ele pede para você classificar entre fixo ou variável. O que vocês acham? Quanto mais eu produzo, mais insumo eu vou precisar, então eu vou precisar de mais custo direto. Quanto menos eu produzo, menos fio eu vou precisar. Então é um custo variável, tá? Então a gente vai ter que fazer isso daqui para todas essas descrições, tá? E aí eu encontrei um probleminha aqui, né? Então, por exemplo, mão de obra direta no setor de tecelagem, ou seja, da lã. Então aqui é uma mão de obra que ela produz diretamente o cachecol de lã. Então é um custo direto, pessoal? É um custo direto. É um custo variável, pessoal? É um custo variável. Por quê? Quanto mais unidades eu produzir, mais mão de obra direta eu vou ter. Então, eu coloco aqui como variável, tá? E aí, pessoal, aqui no setor de acabamento, né, eu vi que tem um probleminha conceitual aqui, né? Por quê? Porque o setor de acabamento, ele faz acabamento para os dois. Então a gente não consegue alocar, por exemplo, a mão de obra diretamente num ou no outro. A gente vai precisar de um critério de rateio. Então, ela não poderia ser chamada mão de obra direta, ela teria que ser chamada mão de obra indireta, que está alocada no setor de acabamento, tá? Tanto é que se a gente for aqui no 2.1, olha ela aqui, ó, a gente vai precisar de um critério de rateio, tá, para poder alocar essa mão de obra. E qual é o critério de rateio? Ele coloca aqui unidades produzidas. Então eu uso a mesma mão de obra para fazer os dois. É a mesma coisa aquele conceito do supervisor de produção, né? Ele supervisiona a produção de vários itens, ou seja, de várias linhas de negócio, tá? Então, conceitualmente, aqui deveria chamar mão de obra indireta, tá? E não mão de obra direta. Então, eu mandei um fale, né, lá para a professora e vamos ver o que ela vai responder. Mas para mim aqui é uma mão de obra indireta, tá bom, pessoal? Então, seria despesa? Não, para mim seria um custo indireto. Tá bom, pessoal? Bom, indo aqui, ó, energia elétrica, aluguel de fábrica, depreciação, isso são despesas, pessoal? Não, né? São custos indiretos de fabricação. E a mesma coisa aqui, salário do departamento administrativo, é um custo indireto? Não. Nesse caso aqui, pessoal, seria despesa, tá? Então, a gente tem que reclassificar todos esses itens aqui. E a mesma coisa variável e fixo, né? Então, Alexandre, existe despesa variável? Existe, né? Por exemplo, comissão sobre vendas é 10% da receita. Então, se eu vendo mais, eu pago mais comissão. Se eu vendo menos, eu pago menos comissão. Então, tá certo, é uma despesa, mas é uma despesa variável. E por que é importante essa classificação? Porque no método de custeio variável, a gente vai ter que definir bem o que é despesa variável e o que é custo variável, do que é custo fixo, do que é custo variável. Tá? Então a gente vai ter que ter essas classificações para depois chegar num demonstrativo de resultado. Tá? Então aqui no comparativo de resultado, ó, a gente precisa saber o que é efetivamente despesa variável e despesa fixa. Tá bom, pessoal? Então, voltando para cá, né? Isso é o que a gente tem que fazer na 1.1, tá? Na 1.2, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, então, fazer um plano de contas simples, tá? Nada muito elaborado, né? E considerando apenas custos e despesas, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal, que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem, vamos lá, de novo aqui na nossa ATP, a gente tem aqui o organograma para ajudar a gente, então, a fazer o nosso plano de contas, tá? Então, a gente tem o quê? Temos custos diretos, custos indiretos e despesas, tá? Então, lembre-se que a gente precisa ter uma hierarquia, né? Então, nessa hierarquia, a gente tem que contemplar custos diretos, custos indiretos e
despesas, né? Depois, o que que a gente tem? A gente tem, então, dentro de despesas, a gente tem dois departamentos, né? Então, a gente tem aqui, voltando para ATP, a gente tem administração e comercial. Então, a gente ainda vai ter que ter aqui, então, despesas administrativas e despesas comerciais, tá? E dentro aqui a gente tem custos, esqueci de colocar, tá? Então, não custos diretos, apenas custos, né? Então, como é que a gente poderia fazer? Ah, vamos então começar com, sei lá, 100. Então, esse aqui seria 100, esse aqui seria 200, tá? Estou dando algum exemplo aqui, poderia ser 1 também, né? Então, esse aqui seria 1, esse aqui seria 2. Aqui, então, pessoal, seria 1.1, aqui seria 1.2, né? Aqui seria 2.1, aqui seria 2.2, tá? Deixa eu jogar mais para baixo aqui, porque a gente vai precisar utilizar, tá? Então, essa é uma estrutura, né, onde a gente tem uma hierarquia. Então, tudo no 1 eu vou contabilizar os meus custos e tudo no 2 eu vou contabilizar as minhas despesas. Dentro de custo eu tenho custos diretos e tenho custos indiretos. Dentro de despesas eu tenho o quê? Despesas administrativas e despesas comerciais. E agora eu colocaria a minha conta contábil, tá? Então eu tenho o que aqui? Eu tenho fio de lã para a produção. Então poderia chegar aqui, ó, é um custo direto, 1.1.1 fio de lã para a produção. O que seria um custo indireto? Né? Seria, por exemplo, essa mão de obra. Mas vamos esperar, né, a professora, mas ó, eu teria esses três aqui, esses quatro, por exemplo, né? Então eu colocaria aqui como, nem sei se dá 4 aqui, não, só dá 3. Deixa eu botar 3 aqui, senão vai dar ruim, né? Então eu colocaria aqui, ó, o restante dessas contas, né? Então chamaria aqui 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, tá? Despesa começa com 2, 2.1. Então o que que eu tenho aqui de despesa administrativa? Ó, salários do departamento administrativo, né? Então eu colocaria aqui, ó, caramba, não copiou, peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Eu colocaria aqui salários do departamento administrativos, aqui eu botaria 2.1.1, tá? O que eu tenho aqui no comercial? O que eu tenho aqui, ó? Eu também tenho aqui, ó, gasto com o departamento comercial. Então eu chegaria aqui, colocaria 2.2.1, tá? Então, é isso daqui que a gente tem que fazer aqui, código conta contábil, mas mantendo essa estrutura de hierarquia, tá bom, pessoal? Isso é muito importante, tá? Bom, já dei uma palhinha aqui de como montar, né? Então, por favor, né? Podem seguir essa numeração, não tem problema nenhum, mas se tiverem qualquer dúvida também é só me chamar, tá? Então, são esses dois trabalhos que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Eu vou também compartilhar com vocês, tá? Depois, quem quiser coloca o comentário aqui no vídeo, né? Que eu envio por e-mail, eu acho mais fácil, eu posso compartilhar lá no grupo também, né? Um plano de contas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho todas as contas de despesas, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, despesas com pessoal, tá? Eu tenho aqui, ó, salários e ordenados, INSS, FGTS, gratificação. Então, se a gente fosse fazer aquela hierarquia, né? Vamos lá, ó, eu tenho aqui, ó, o 601,01 como despesas com pessoal e eu tenho o 601, deixa eu botar aqui, ó, 601.101.001 como salários e ordenados, né? E assim por diante, tá? Então, só seguindo aquilo que a gente acabou de falar lá no exemplo, e eu poderia botar aqui que o 601
Olha só que legal, pessoal. O 601 poderia ser o quê? Despesas, vamos lá, administrativas, tá? Se fosse de administrativos, tá bom? E eu ainda poderia dizer que o 6, deixa eu colocar aqui, é despesas, tá? Então, olha só, seguindo uma outra numeração, se vocês quiserem utilizar lá, né, com outro nível de hierarquia, né? Então, essa daqui é uma conta consolidadora, aqui também é uma conta consolidadora, aqui é uma conta consolidadora e aqui então eu tenho detalhe. Então, se eu quiser saber todas as despesas com o pessoal, é só eu somar isso daqui. As despesas administrativas, eu somo despesa com o pessoal e as demais contas para baixo. E tudo que for despesa, eu vou consolidar tudo, tá? Então, eu vou deixar isso daqui como exemplo, né, para vocês verem um plano de contas aí de uma empresa que realmente existe das contas de despesas, tá bom, pessoal? Então, bom, pessoal, por hoje era isso que eu queria comentar com vocês, tá? Eu acho que ficou claro aí o 1.1 e o 1.2 da nossa ATP, mas tendo qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição de vocês, né? É só perguntarem lá no grupo ou mandar direto para mim que eu tiro a dúvida. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.